Passando para o ponto seguinte, pastor, sobre a questão de tatuagem, não é? Até por acaso já havia se levantado uma pessoa, por acaso muito influente, não é? Nos últimos anos, né? E dizia que havia feito tatuagem, tinha tatuado um versículo, e dizia que, olha, sempre que olhava para a sua pele tatuado com aquele versículo, não é? Era lembrada o amor de Deus, né? Segundo tal pessoa. Então, o que é que pode-se dizer a respeito das tatuagens num contexto bíblico, né? À luz da palavra de Deus? E mais uma vez que a proibição de tatuagem também tem a ver com as incisões que faziam pelos mortos. Sim. Não é? Era ainda relacionado com cultos pagãos. Ok. Então, eu não tenho como dizer se a pessoa pode ou não fazer tatuagem. Não é? Como bem disse, ele colocou esse versículo que lembrava, que eu penso que não tenho como ver negativamente esta parte. Ok. Mas o que eu posso ver, por isso sempre eu falo com muitos irmãos, que o cristianismo é equilíbrio. Sim. Evitar um e o outro lado. Yeah. O que verificamos, principalmente nos músicos, né, jogadores, todo o corpo tatuado, não é? Sim. Esses detalhes todos ali, eu penso que ali não. Mas imaginemos que um cristão faça uma tatuagem, né, próprio ou da cruz, como símbolo de que ele aceita sofrer com Cristo. Ok. Não é? Tem um significado. E de uma forma moderada, não é? Por isso que eu não, aí sempre paro nessa parte de conveniência, não é? Ou de uma tatuagem simples, eu penso que não há nenhum problema. Mas, pastor, isso não seria, por exemplo, ferir o princípio de nós como templo do Espírito Santo? Ou nem por isso? E aí eu penso que nem por isso. Nem por isso. Ok. Penso que nem por isso. A completa proibição de tatuagem, eu não tenho como me defender, mas apenas me posiciono nesse ponto de que não podemos fazer como o mundo faz. Ok. Né? Fazem tatuagens ali, O corpo então, todo, às e isso vezes. de fato já pode ferir com o que o irmão está a dizer. Ok. Mas uma marca de lembrete, por exemplo, que a pessoa, eu penso que não tenho problema com isso. Ok. E, pastor, vou aqui juntar os dois pontos 6 e 7, né, sobre roupas curtas, não é? Roupas transparentes, roupas apertadas, não é? E particularmente para os homens, né, que às vezes costumam andar com camisas desabotoadas, né? Tá certo. E, normalmente esse ponto foi levantado porque algumas irmãs, elas vieram dizendo que, olha, essa prática que os homens têm, né, particularmente para a questão de estar desabotoado, parece inocente, mas acaba em algum momento despertando alguns sentimentos alheios nas mulheres, né? Então, a respeito dessa questão. Nós temos que perceber, primeiro, que Deus, quando Adão e Eva pecaram, Sim. fizeram vestimentas de folhas de figueiras, tapando só a sua parte frontal, se quer dizer. Mas Bíblia nos diz que Deus matou o animal, deu eles a vestirem. Sim. Não é? E percebemos também desse versículo que o objetivo da vestimenta não é apenas tapar essa parte do sexo. Sim. Mas o objetivo da vestimenta é tapar o corpo. Sim. E principalmente as partes íntimas do corpo. Ok. Devem estar totalmente cobertas. Sim. Então, a roupa decente, tanto no homem, tanto na mulher, deve cobrir as partes íntimas, as partes que chamam a atenção, não é? Desde cima até lá embaixo. Deve estar completamente coberto. Sim. Então, é ali onde nós vemos, porque a nossa tendência não é proibir tipo de roupas, Sim. mas sim chamar a atenção que temos que nos cobrir, porque a tendência hoje de roupa, em vez de cumprir aquela função de cobrir o corpo,
e tem feito exposição do corpo, tanto saias, calças, Que são transparentes legalmente. sim, vestidos, não é? Calças masculinos, até certas camisetas, tem mais a expor o corpo. Sim. Mas a função da roupa é cobrir o nosso corpo, não expor. Sim. Sim. Então, não é correto usar as mini saias, não é correto usar roupas transparentes, não é? Que expõem o nosso corpo, porque de facto chama a sensualidade, chama essa atenção sexual, não é? É para cobrirmos tanto nos homens, tanto também nas mulheres. E, pastor, finalmente o último ponto é a questão lá dos brincos, colares e acessórios. Brincos, colares e acessórios. Na parte das mulheres, eu penso que é natural. Na parte das mulheres, apenas devem fazer isso com modéstia, mais uma vez, com moderação, não é? Mas na parte dos homens, penso que não é lícito. Não convém aos homens. Não é? Porque os adornos, de facto, é para as mulheres. As mulheres é que se enfeitam. Sim. Não é? Com os adornos, brincos, colares, não é? Na parte dos homens, penso que não é próprio para os homens. Então, quanto à questão dos acessórios no seu todo, inclusive também colares, etc., ou nem por isso? Bem, a Bíblia fala dos enfeites, dos adornos, não especifica assim cada coisa, não é? Mas talvez com pequena moderação, parte do colar talvez possa ser aceito para os homens, mas outros detalhes, penso que não. Penso que não. Porque os adornos, realmente os enfeites, é mesmo para a parte mesmo feminina. É para a parte feminina. Não é? Porque Deus, por isso que a cultura nos impôs isso, se calhar o mundo nos impôs isso. A mulher mesmo, ela é vaso. Né? Por isso eu digo sempre, aqueles que defendem que as mulheres devem trabalhar, não amam as mulheres. Eles expõem ao sofrimento. Okay. As mulheres devem ser acarinhadas. É vaso mais frágil. Sim. Não é? O vaso é adornado. Não é? É protegido, é cuidado. Não é? O trabalho nós sabemos, o trabalho é cansativo, é frustrante, tudo isso. Não é? E infelizmente hoje nós como cristãos fomos forçados a entrar neste mundo. Mas devemos sempre enfatizar esses pontos, mesmo que as nossas mulheres foram procurar trabalho, seja um trabalho fácil. Sim. Um trabalho que não leva a grande cansaço, não é? É muito importante essa parte de adorno, da beleza, porque temos outra parte, algumas mulheres que interpretam mal o 1 Timóteo, tendem a ficar de qualquer maneira, que não se cuidam. E os homens, de fato, gostam de ver as mulheres bonitas. Certamente. Devem ficar bonitas. É importante. Por isso nós temos um livro, Cantar de Salomão. Sim. É um livro que alguns até dizem, esse não devia estar na Bíblia. Está lá. Okay. É um livro poético, é um romântico. Essa apreciação que existe lá. Então, é importante nós percebermos que o homem e a mulher é diferente. E a parte do enfeite é muito mais para as mulheres. Estava aqui a tentar procurar aquela passagem de Gênesis, né? Quando Jacó, ele tem lá um tempo, não é? E propõe a sua família dizendo que deveriam se santificar. Naquele processo, quando eles, não é? Em resposta àquela declaração de Jacó, eles começam a tirar acessórios. Há quem usa aquele texto para sustentar que o uso de acessórios, né, fere o princípio de santidade. Por isso, quando Jacó falou para sua família se santificar, eles logo, em resposta àquilo, tiraram, só que a passagem agora não estou a conseguir identificar. Deve ser Josué. É Josué? José? Não, Gênesis. Para se santificar é Josué capítulo 2 ou 3. Parece que era para atravessar o Rio Jordão. Okay. Então Josué
chama o povo para poder se santificar. Então, Deixa ver. Se não é capítulo 2, é capítulo 3 de Josué. 3 dias depois. 3. Segundo dia. Terceiro dia. 2000 anos depois. Josué 3:5. 3:5. Ok. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vós. Ok. Falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai-vos a arca, não é? Pacto, e passai diante do povo. Levaram, pois, a arca. Então é Josué capítulo 3. Mas esse detalhe parece que vem já no capítulo a seguir. É isso, né? Não só conseguir identificar. Mas nessa outra passagem aqui de Gênesis, capítulo 35, não é? Vou até ler os primeiros 4 versículos. Diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 4, né? Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Também essa é a passagem que nós estávamos a procurar, né? Então essa aqui é outra passagem que fala de como se santificar. Mais uma vez, como dizem, o texto fala de contexto, é um pretexto, né? Ok. Então eu penso que, mais uma vez, não está relacionado com a proibição de uso de brinco. É uma situação também, mais uma vez, específica, porque percebemos que, se calhar, naqueles tempos, muitas práticas sempre estavam relacionadas com a adoração. Sim. Por isso vemos aí no texto também a essa ligação. Ele fala dos deuses estirais. Eles começam também a tirar até aos brincos. Então isso indica que estava relacionado, não é? Mas não há ali, há um silêncio, né, sobre o uso, né, do brinco e não uso também do brinco. Ok. Tá certo. Esses já eram os últimos pontos, né? Então, pastor, em termos de conclusão, né, e apelo, o que o pastor teria aqui por concluir e apelar à audiência? O meu apelo é Romanos 12, versículo 2. Sim. Que não devemos nos conformar com o mundo, Sim. não é? Mas, pelo contrário, nós devemos sempre seguir as orientações divinas. Sim. E como cristão, qualquer coisa que eu quero implementar na minha vida, eu tenho que procurar respaldo bíblico. Sim. Se é correto. Sim. E mesmo que não tenha respaldo bíblico, na minha posição como crente, tenho que saber quem eu sou. Sou filho de Deus. Sim. Sou representante de Deus. Sou a luz do mundo. Tenho que também saber se aquilo é conveniente eu fazer ou não. Porque eu, como cristão, o meu maior objetivo aqui é representar a Deus. Sim. É ser santo como Deus é santo. Não é? E também chamar a atenção que hoje nós já não temos esse momento de debate sobre muitos assuntos que acontecem no mundo.
infelizmente, o mundo tem. Sim. Eu assisto na televisão, discute sobre papéis do homem, da mulher no lar, da criança. Toda hora estão a discutir esse assunto, mas nós como crentes não discutimos nada dessas coisas. Sim. E consequentemente as conclusões erradas do mundo são Acabam essas que afetando. nós acabamos seguindo. Ok. Então tem que haver espaço para nós cristãos discutirmos até aquelas coisas que achamos tão estranhos, Sim. não é? Temos que discutir e perceber biblicamente que o nosso maior desejo é glorificar a Deus aqui na terra. Sim. Que as pessoas saibam o que é certo, o que é errado e que saibam que Deus existe, Ele é o dono do mundo, do universo, Ele é que dita a regra final e não os homens. Exato. E também talvez acrescentaria aqui nesse ponto a necessidade de nós procurarmos também sondar o nosso coração, porque pode até ser algo que não tem problema de ser feito, algo que não tem problema de nós praticarmos, mas o desejo que está no nosso coração não glorificar a Deus, de ser talvez movido por mera vaidade, né? Movido por algo que se centra mesmo na vaidade nossa como homens, né? Que pode em algum momento não glorificar a Deus, porque tudo quanto nós fazermos, né? Até Paulo diz isso aí, né? Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, né? Faça-se tudo para a glória de Deus. Né? Então, se o que nós estamos a fazer na nossa conduta, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, não é ali promove a glória de Deus, né? E no nosso coração a gente sabe que não, isso aqui estamos a fazer para nós mesmos, né? Precisamos de arrazoar, né? De modo a permitir com que nós possamos nos mover de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Exatamente. Nas nossas vidas. Exatamente. Por isso que a nossa linha mãe, se nós queremos agradar a Deus, em tudo procuramos fazer para a glória dele. Exato. Porque em nós há essa guerra. Sim. Até certo ponto nós sim, vou fazer para glorificar a Deus. Mas há certas coisas que nós tanto amamos, aí falamos, Deus, não, aqui não vou abrir mão. Aqui não, aqui mesmo pode me disciplinar, pode fazer o que quiser. Tá a ver? Então deve haver coragem mesmo de nos entregar a Cristo, como Cristo bem disse, que aquele que ama mais sua família, até a si próprio, que não se nega, não pode ser meu discípulo. Sim. Então ser discípulo de Cristo significa ter uma renúncia completa. Sim. Não pode ter um quartinho aí que não, Cristo é aqui também para mim, vou fazer a minha vontade. Não, tenho que estar completamente entregue a Cristo. Eu penso que essa parte que tem que vir à consciência de muitos cristãos hoje. Porque há coisas que achamos, pastor não pode saber, pastor não pode se meter na minha vida, isto é para mim. Quando nós nos tornamos cristãos, não há mais isso para mim, isso é da minha vida. Por isso Cristo disse que ou você segue-me completamente ou não. Aqui é arriscar, não tem como. Que graças a Deus. Então que Deus ricamente abençoe a todos que vão acompanhar esse conteúdo, mas que possamos ser, sobretudo, né, sensíveis ao Espírito Santo, permitir com que Deus possa nos moldar, né, e termos essa atitude, conforme aqui o pastor dizia, de sabermos abrir mão. Se calhar no meio desse podcast, né, Deus começou a despertar alguma coisa no teu coração sobre uma certa conduta, um certo comportamento, uma certa prática que você tem, você percebe, né, ou percebeu através desse podcast, que na verdade Deus quer que você pare com isso. Né? Então que você tenha essa atitude de dizer, ok, Senhor, eu abro mão, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então que Deus rica e poderosamente abençoe. E se porventura existir alguém que gostaria que o pastor estivesse a dar um estudo, né, na vossa congregação, né, estarei a passar ali um e-mail, né, vocês poderão interagir e poderemos mediar, né, para que possamos, né, fazer uso dessas referências que Deus tem nos dado para sermos abençoados, né, para sermos abençoados. Continue a orar pelo projeto Only Jesus, né, que promove aqui conteúdo cristão moçambicano, no sentido de nós procurarmos, né, trazer aquilo que Deus tem ministrado, né, no contexto africano, porque na África não só a gente recebe, né, mas Deus também é poderoso o suficiente para através de nós também transmitir conteúdo edificante para abençoar vidas. Então, não sei se poderia ministrar uma palavra de oração.
Senhor nosso Deus, te agradecemos por ter nos chamado para podermos participar da sua santidade. E queremos te pedir, nosso Deus, que sabemos que é uma batalha muito grande entre o nosso eu e o Espírito Santo, que quer nos conformar à sua vontade. Em tudo isso que nós falamos, Senhor nosso Deus, ajude-nos em nossas vidas, porque nós mesmos, não há ninguém no mundo que não tenha essas batalhas internas, mas nosso chamado é para a sua glória. Ajude também a todos quando têm nos ouvido agora. Senhor, sabemos que todos nós temos algumas batalhas internas. Nos ajude a nos render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim sejamos a luz do mundo, para que assim glorifiquemos o seu nome aqui na terra, como nos diz a sua palavra em Mateus 5,16, que brilham as vossas boas obras diante dos homens, para que o vosso Pai Celestial receba a glória. Ajude-nos, nosso Deus, a influenciar este mundo com os bons procedimentos, com as boas obras. Em Cristo Jesus nós te pedimos, oramos. Amém. Muito obrigado. Agradeço eu por este